Olá, meu nome é Luan e nesse vídeo eu vou falar sobre estratégias para você coletar os dados dos clientes no supermercado. Bom, se a gente pensar em dados importantes para a gente ter do cliente, a gente precisa no mínimo dos dados cadastrais básicos. Saber o nome do cliente é muito importante. Se você só tiver o CPF do cliente, você não vai saber qual é o nome desse cliente, e as pessoas tendem a gostar de ser tratadas por nome. Então, o nome do cliente é muito importante. Data de nascimento é extremamente importante. Se você fazer uma ação de aniversário dessa pessoa, um desconto exclusivo para o aniversário, é um gatilho muito importante. O sexo também. Se você quiser direcionar uma ação específica por conta de sexo, é muito importante ter essa informação. Mas se eu não tiver um telefone, um celular é muito importante. E e-mail, eu não vou conseguir falar com essa pessoa. Então, informações como celular e e-mail são extremamente relevantes para você pedir para o seu cliente na hora de coletar essa informação. E o endereço também. Por quê? Se você tiver o endereço dessa pessoa, você vai saber qual o raio de localização essa pessoa está. Ah, essa pessoa veio de um raio de 7 km, ou não, essa pessoa mora do lado da minha loja. Então, se a gente relembrar aqui, dados cadastrais básicos, como nome, sexo e data de nascimento, são extremamente importantes, mas eles não fazem tanto sentido se eu não tiver um canal de comunicação, e-mail e celular, para eu talvez mandar, mesmo que seja um WhatsApp manual, ou um e-mail manual mesmo. Então, relembrando, os dados cadastrais básicos, como nome, data de nascimento e sexo, são muito importantes para você entender um pouco de quem é esse cliente. Mas se você não tiver um gatilho como o celular e o e-mail para você se relacionar com essa pessoa, você não vai conseguir fazer uma ação direcionada. E o endereço é extremamente importante para a sua estratégia. Poxa, será que faz sentido eu abrir uma loja em outro bairro? Será que faz sentido eu ter um e-commerce que consiga atender outros bairros? A informação mais comum no mercado hoje e a chave primária para qualquer tipo de coleta de dados é o CPF. O CPF é a base para você identificar uma pessoa. E para isso, você já pode coletar informações que você já tem dentro da sua estratégia de dados aí, do seu banco de dados. Os dados de nota fiscal paulista, por exemplo, gaúcha, do programa do seu estado, são cupons identificados com um CPF e você pode usar essas informações para tomar algum tipo de ação. Mas você deve estar se perguntando aí, poxa, mas o que eu vou fazer com um CPF? A partir de um CPF, você consegue enriquecer as informações num birô de dados como Boa Vista, Serasa, Assertiva, existem diversos no mercado. E através dessa chave primária, que é o CPF, você consegue ter outras informações. Nome, data de nascimento, dados de contato, localização e talvez até alguma informação relacionada a um score de renda. Isso vai fazer com que a sua estratégia inicial para começar a se relacionar com o cliente seja muito mais efetiva. Você vai pular um passo. Bom, agora eu quero falar de 3 estratégias para você conseguir coletar os dados de uma forma bem legal e trabalhar essa informação. A primeira estratégia é um clube de vantagens. É muito conhecido já no mercado um clube onde o cliente troque o CPF dele por um desconto em um produto específico. Vamos supor que você tem lá uma promoção de uma pasta de dente que, sem participar do clube, ela custa R$3. Em participando do clube, ela custa R$2,50. Isso daí é um mega incentivo para que o cliente deixe o CPF em troca desse desconto. O segundo ponto é uma forma de impulsionar, normalmente no início do seu programa de CRM, é muito importante você ter uma estratégia nesse sentido, que é uma espécie de sorteio. Se você consegue, talvez com um parceiro, com a indústria, ou você mesmo um banco, um carro, por exemplo, uma moto, alguma coisa que seja muito atraente para o cliente, você pode fazer um sorteio. E para participar desse sorteio, a identificação é extremamente necessária. Então você vai trocar. Para participar do meu sorteio, você coloca o CPF na hora que você passar aqui no caixa. Quanto mais vezes você passar, mais chance você tem de ganhar esse prêmio. E a terceira
é o cashback. O que é cashback? Retorno do dinheiro. Você estimula esse cliente a voltar para a sua loja se ele se identificar. Por exemplo, o cliente comprou R$1.000, ele ganha R$40 de cashback na próxima compra. Então, se ele se identifica, ele tem esse estímulo para voltar na sua loja. Então, se você já está garantindo que ele vai se identificar e também que ele vai voltar na sua loja. Então, é uma terceira forma, uma terceira estratégia para você coletar os dados. E depois de coletar esse monte de informação, o que você pode fazer e que vai te render um resultado muito positivo? Entender o perfil de consumo. Porque se eu conheço agora quem é o meu cliente, eu sei que o meu cliente CPF 123, ele veio na minha loja, eu consigo primeiro entender qual que é a frequência desse cliente na minha loja. Será que ele vem uma vez por mês ou uma vez por semana? E se eu entender essa frequência do meu cliente, eu consigo mapear ele. Por exemplo, o meu cliente vem uma vez por semana e tem 3 semanas que ele não vem. Aconteceu alguma coisa com esse cliente, ele precisa ser estimulado, talvez ele está indo no meu concorrente. Uma outra coisa é entender qual é o hábito de consumo desse cliente. Poxa, ele compra produtos fit, ele compra uma série de produtos que eu tenho aqui na minha categoria fit. Eu posso incentivar esse cliente a comprar outros produtos, aumentando assim o ticket médio. Isso tudo vai refletir na sua estratégia de relacionamento, mas vai refletir diretamente no seu faturamento. Aumentando o ticket médio, você aumenta o faturamento. E também entendendo muito o perfil de consumo, você consegue usar essa informação como moeda de troca com a indústria. Às vezes você não vai precisar nem desembolsar um desconto em um produto para poder atingir o cliente lá na ponta. Você consegue entregar essa informação estratégica para o seu fornecedor e o seu fornecedor vai bancar o desconto que vai lá para a ponta. Então você vai deixar de bancar esse desconto. Um ponto muito importante que agora vem se falando muito é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vem muito inspirada na Lei de Proteção de Dados da Europa e ela começa a valer a partir de agosto do ano que vem. O que é isso? A partir de agosto do ano que vem, o cliente, para ter os dados em qualquer lugar lá no seu supermercado, ele vai ter que ele mesmo ativar o compartilhamento de dados com você. Ele vai preencher o cadastro e o compartilhamento de dados vai ter que ser ativado. E você precisa armazenar todos esses dados em algum lugar porque o cliente pode solicitar. E a política de privacidade de dados tem que ser muito bem pensada, porque isso pode te prejudicar. Se você não tiver uma política de proteção de dados, pode te prejudicar. Então, se você já tem um banco de dados ou o banco de dados de Nota Fiscal Paulista, você está no momento de criar uma estratégia para poder ativar esses clientes. Mesmo você que já tem um programa de clube de descontos, você vai ter que pensar muito nisso. Se o seu cadastro não está de acordo com a LGPD, você vai ter que refazer o seu cadastro de clube para que os clientes estejam de acordo. Se você não pensar nisso daí, na Europa já está tendo muita multa. Então o governo vai vir pesado com isso daí, a entidade que vai cuidar de tudo isso daí vai começar a fechar o cerco. Então é um caminho sem volta, mas que é muito importante para o seu cliente ter os dados extremamente bem cuidados com você e para você também ter os dados de acordo com a lei. Bom, pessoal, a gente fica por aqui e eu espero que as informações desse vídeo aqui tenham sido muito úteis para você e a gente se vê numa próxima oportunidade.